Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre a Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é o SENASE. E os participantes desse trabalho são Ana Cristina, Karen, Luciane, Vitória e Francisco. Aprovado em 18 de janeiro de 2012, esse processo democrático e estratégico, o SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, concentrou-se especialmente em um tema que tem mobilizado a opinião pública em sociedade brasileira. Trouxe uma série de inovações no que diz respeito à aplicação e execução de medidas socioeducativas para adolescentes autores de ato infracional. Além de medidas que caracterizam e responsabilizam o adolescente de ato infracional, visa também a questão pedagógica, aonde ratifica que o adolescente é uma pessoa em desenvolvimento, cujo seu caráter, personalidade e valores estão em formação, e por esse motivo merece um atendimento diferenciado por parte das leis e políticas públicas. O que é o SENASE? O SENASE envolve medidas socioeducativas, que são voltadas para o adolescente entre 12 e 18 anos incompleto, quando um adolescente comete um ato infracional. As medidas socioeducativas irão tentar trazer esse adolescente para se reintegrar à sociedade. Esses socioeducativos são voltados somente para os adolescentes. Ele não vai proteger a criança, porque quem protege a criança é o ECA. E tem como esse socioeducativo, ele é voltado também para o lado da pedagogia. O que quer dizer? Que esse adolescente, na verdade, pode ter o direito de ir e vir, dependendo do ato infracional que ele cometeu. Como, por exemplo, se esse adolescente cometeu esse ato, o SENASE, por ter esse sócio educativo, ele vai tentar mostrar para esse adolescente que o que ele fez é errado, de uma outra forma. Diferente em alguns países, por exemplo, em outros países, se a criança já sabe ler e escrever, fazer conta, essas coisas, ela já é considerada como um adulto. E já aqui no Brasil, não. No Brasil, ele é considerado um adolescente e muitas das vezes ele não tem esse conhecimento, essa noção do que ele fez é errado. Então, daí ele não pode ser esse crime que ele fez, esse ato, não pode ser considerado como um crime, e sim é um ato infracional. Então, gente, vou estar dando continuação ao nosso trabalho e irei falar sobre princípios e diretrizes do SENASE. Vou começar com os princípios e depois as diretrizes. Princípios. Legalidade. O que seria legalidade? Legalidade, ela seria assim, um adulto que comete um crime de homicídio que tenha uma pena de 6 a 20 anos de prisão. Já no caso do adolescente, no máximo ele poderia receber uma medida de internação que teria um prazo, teria no máximo um prazo de 3 anos, e que não necessariamente essa deveria ser a medida correspondente para esse ato. A excepcionalidade já é diferente. A excepcionalidade quer dizer que as medidas socioeducativas, ela tem o caráter de exceção. Elas não são regras quando há o cometimento de um ato fracional. Eu só vou utilizar ela quando não tiver mais outro meio para atingir os meios pedagógicos. A prioridade, ela quer trazer o conceito da paz entre o ofensor. No caso, o adolescente que cometeu um ato infracional e a vítima que teve o prejuízo, não só patrimonial financeiro, como mentalmente, que também mexeu mentalmente com a vítima, envolve o perdão dessa vítima, o diálogo de conversar com o ofensor, entre eles e até uns grupos socioeducativos pode entrar também. A proporcionalidade é um exemplo de proporcionar um adolescente, trazer uma coisa boa para ele.
Um exemplo de proporcionalidade é tipo assim, um adolescente que pichou o muro do vizinho, vamos supor, ele vai poder receber uma medida gravosa de semiabilidade ou de internação em virtude desse ato infracional cometido? Não. Por que não? Porque tem que analisar a circunstância e, principalmente nesse caso, proporcionalizar no máximo uma medida aplicada de prestação de serviço à comunidade. Tipo assim, vai sentar, vai analisar o agravamento da circunstância do que aconteceu e aí vai ser aplicada uma prestação de serviço à comunidade. Esse adolescente vai prestar serviço à comunidade. E agora eu vou estar falando sobre a brevidade. Brevidade, ela quer dizer que a medida socioeducativa, ela durará o tempo necessário que se atinge a finalidade de que o adolescente entendeu o porquê de não cometer novos atos infracionais. Tipo assim, ela vai durar aquele tempo daquelas pessoas analisar e entender que ele, que ele tem aprendido, que ele não vai mais cometer esses atos. A individualização. Quando a gente recebe uma mensagem de spam no Facebook que a gente sabe que não é para nós, a gente meio que nem quer responder, nem quer falar nada. Então, o adolescente que ali na prática de uma medida que cometeu um ato infracional, que está respondendo por medidas socioeducativas, ele é um adolescente que já passou por várias coisas sociais e ele precisa ter um atendimento individual. Como que eu posso dizer? Ele tem que ser atendido individual para a gente entender o que ele já passou, o porquê que ele pensa assim, qual o jeito dele pensar, dele agir, por que ele agiu dessa maneira. Daí agora vem as diretrizes. As diretrizes do SINASE são a garantia da qualidade do atendimento socioeducativo de acordo com os parâmetros do SINASE, focar na socioeducação por meio da construção de novos projetos pactuados com os adolescentes e primásia das medidas socioeducativas em meio aberto. Gestão socioeducativa. O que faz a gestão socioeducativa? Ela é vista como um processo gerencial que democratiza a relação social. Sua função é incorporar em sua modalidade processos decisórios participativos do adolescente, com uma ação que desempenha na função específica. Agora vamos para as considerações finais. Então, entendemos que o SINASE tem como instrumento de garantia e validação da disposição do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se configura como um verdadeiro instrumento de proteção dos jovens brasileiros em geral e da ressocialização dos menores infratores. Dentro dessa perspectiva, o SINASE veio fortificar as bases já lançadas como a Lei de 8.069, mas que não se aplicavam nos casos concretos de maneira satisfatória, fazendo com que as previsões dos direitos e garantir que envolvem e proteger como meios protetivos legalmente estabelecidos. Vale ressaltar que é de extrema importância que cresça a sensibilização dos poderes públicos com a causa dos menores, tratando-os com mais respeito e dignidade e principalmente implementando políticas públicas que possam atuar de maneira preventiva, para que essas crianças e adolescentes não adentrem no mundo de crime e precisam de ter sua liberdade limitada de alguma forma. E esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês todos tenham gostado.